Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente. A gente parou na parte em que Vargas ele vai anunciar o Estado Novo. Então, como ocorreu o golpe do Estado Novo? Primeiramente, estava ocorrendo uma dura repressão contra a oposição de Vargas. Então, Vargas vendo as possibilidades que se abriram dele aumentar o poder dele, ocorre uma série de fatos que vão fazer com que ele chegue ao ponto de dar o golpe em 1937, que inclusive ele já estava ali articulando com o exército essa intenção de dar um golpe, né? O que acontece? Antes dele anunciar de fato o golpe, ocorre a repressão, ele cria as instituições, como a gente viu no outro vídeo, que vão cuidar dessa repressão em relação à oposição dele, e ele vai se fortalecer cada vez mais. Vai ocorrer a criação, digamos assim, do Plano Cohen, que nada mais foi do que uma das maiores fake news que aconteceram, e talvez a primeira aqui no Brasil, que seria uma carta em que um judeu ele descrevia a intenção de ter um golpe comunista. Então essa carta ela tinha um teor muito antissemita, né? E muito de características fascistas, antissemita, anticomunista. Então, a partir disso, essa carta ela era falsa, de fato falsa. Eles usam isso como uma desculpa para, de fato, instaurar o Estado Novo, né? Para que ocorra o golpe do Estado Novo. Então, em 10 de novembro de 1937, Getúlio vai no rádio e anuncia o golpe, anuncia o Estado Novo. Então, com isso acontece o fechamento do Congresso, a extinção de partidos políticos e a suspensão da campanha presidencial. Por quê? Isso tudo não acontece à toa. Em 1934, quando é feita a nova Constituição, fica-se definido que o presidente seria eleito de 4 em 4 anos sem direito à reeleição. Vargas não era besta. Ele sabia que ele precisava fazer algo para continuar no poder. Ele não tomaria à toa uma decisão de que não poderia haver uma reeleição e simplesmente aceitar isso. Então é por isso que o golpe ele já estava se articulando há um tempo, né? Quando é decretado o Estado Novo, né, é feita uma Constituição às pressas, a chamada Constituição Polaca, que foi muito inspirada em uma Constituição da Polônia, em que tinha ideais muito fechados, né, muito inspirada em regimes fascistas, onde visava a centralização política do poder, né, um poder mais duro, mais fechado. Ele extinguiu o legislativo, o poder judiciário, e ele indicou os interventores. Ele também manteve a legislação trabalhista, né? Inclusive vieram mais benefícios para a classe trabalhadora. Então, ele faz tudo isso, inclusive tem um vídeo da queima de bandeiras, simbolizando a extinção, né, dos estados ali, os estados de uma federação descentralizada, para representar mesmo essa centralização do poder no Estado Novo, essa mudança que ocorre no Estado Novo. Então, o que fazia parte dos poderes do Vargas? Ele podia impor leis ao país, ele nomeava os interventores. Já como as assembleias e as câmaras municipais elas foram fechadas, ele tinha o poder de nomear os interventores, ele podia ordenar a invasão de domicílios e a prisão de pessoas. Então, aquela mesma questão, ele podia mandar nas liberdades individuais, e ele vai fazer isso com a oposição dele. Ele também vai criar o DIP, que vai cuidar das questões de censurar os meios de comunicação e promover uma propaganda do Vargas.
e ele vai extinguir também os partidos políticos. Então, vai ocorrer com isso a intentona integralista, uma tentativa de golpe dos integralistas, né? E aí vai ser chamado também de intentona. O Vargas ele vai reagir a isso perseguindo agora toda e qualquer ameaça, toda e qualquer oposição. Na verdade, qualquer tipo de concorrência, digamos assim, que ele pudesse ter, ele vai fazer isso, ele vai reprimir, ele vai censurar, vão ocorrer perseguições, as prisões e os exílios. Então, começa a partir daí um momento em que tudo vai estar bem mais restrito, porque o Vargas ele vai considerar qualquer oposição e qualquer outro partido político, qualquer outra movimentação política, né, uma oposição. E ele vai perseguir duramente, né, essas oposições. Ele cria o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai ser responsável por exaltar a figura do Vargas, por aproximar ele das camadas populares, e onde vai começar a trabalhar ainda mais a imagem dele, porque, por incrível que pareça, não houve tanta oposição assim ao golpe do Estado Novo. Então, ele vai se aproximar ainda mais das camadas populares, dos trabalhadores, ele vai exaltar muito os trabalhadores, né? Vão tentar criar aquela imagem dele mais humanizada, de amigo dos pobres e tudo mais, né? Só que o DIP ele também vai controlar os meios de comunicação de massa, vai fazer a censura, né? E vai promover os eventos oficiais, né, do Vargas e tudo mais. Aí aqui a gente pode ver nas imagens uma imagem de Vargas com os trabalhadores. Eles sempre colocavam umas frases meio motivacionais nas legendas dessas fotos, né? E uma imagem do Vargas como um líder muito bondoso, muito caridoso, muito próximo do povo brasileiro. Então, vai ter essa questão do Vargas com os trabalhadores, porque é na era Vargas que os trabalhadores que vieram lá daquele movimento operário, lutando por direitos de insalubridade e tudo mais, que vão conquistar de fato direitos, né? Vão ter uma legislação própria. Então o Vargas ele enxerga os trabalhadores como uma classe, coisa que nas oligarquias os trabalhadores não eram vistos, né? Então Vargas ele tinha consciência de que os trabalhadores eram uma classe e que eles exerciam determinada força dentro da sociedade. É por isso que ele queria se aproximar, né, daquela camada mais populosa da sociedade, né? E através dessas políticas, né, para os trabalhadores, que ele consegue se consolidar ali entre os trabalhadores, né? Ele ter uma imagem querida e amada pelos trabalhadores, pelos operários da época. Ele tinha uma aproximação muito grande dos trabalhadores urbanos, até porque esses direitos são conquistados pelos trabalhadores urbanos e mais tarde só pelos trabalhadores rurais. E ele vai ser considerado um líder populista, né? Que é aquele cara que é a imagem do político que é próximo do povo, que faz aquilo porque ele ama o povo, mas a verdade é que o líder populista ele faz isso não só pelo bem do povo, não só pelos interesses da coletividade como ele é conhecido, mas também pelos seus interesses pessoais, porque ele sabia a força que a quantidade de trabalhadores que existia podia exercer, né? Ele sabia da força social que aquelas pessoas podiam exercer, né? E manter ele no poder. Então ele exalta os trabalhadores, tem as imagens dele discursando no dia 1º de maio para os trabalhadores, né? Ele leva a mensagem de que os trabalhadores eles tinham que ter orgulho, né, da classe, e ele trabalhava muito esse sentimento de nacionalismo, de gostar de ser um operário, ter orgulho, né, de ser um trabalhador. Ele também vai atrelar os sindicatos ao Estado, que vai ser chamado o sindicalismo pelego, que o fato dele atrelar os sindicatos ao Estado nada mais é do que uma medida para ter os sindicatos ao seu favor. Então, muitas vezes, os sindicatos eles eram basicamente um veículo de propaganda do Vargas, né?
para manter essa boa imagem dele com os trabalhadores. Ou seja, também para impedir que algum tipo de revolta acontecesse e que isso viesse de dentro dos sindicatos. Então, o Vargas acaba tendo essa imagem muito querida, né, muito amada ali entre os trabalhadores. E aí tem diversas imagens mostrando ele, sobre as pessoas fazendo passeata em homenagem ao Vargas, e todas essas imagens exaltando ele, questões de propaganda do Dia dos Trabalhadores, né? As consolidações da lei do trabalho, ele próximo dos trabalhadores, conversando, né, como uma figura simpática e tudo mais. Então, tem nessa época que se consolida as leis do trabalho, né, a CLT, criada em 1943. E o que a CLT, né, essas leis, elas vão determinar? A jornada diária de até 8 horas de trabalho, a proibição do trabalho para menores de 14 anos e a proibição do trabalho noturno para os menores de 18, uma igualdade salarial maior, a licença maternidade, o adicional salarial para as atividades insalubres. Antes, os trabalhadores não tinham nenhum tipo de garantia em relação aos perigos enfrentados no trabalho, né? E as férias remuneradas. Na economia, Vargas ele buscava sempre a centralização do poder, né? Então, com a economia não vai ser diferente, né? Vai ter um incentivo na indústria nacional, a expansão dos setores, a criação das estatais, né? Nas esferas siderúrgicas, né? Da siderurgia, da mineração, né? Vai ter a criação da Vale do Rio Doce. Também vai ter a industrialização por substituição de importação, porque o Brasil importava muito da Europa. E como na época, né, a Europa ela passava por uma crise econômica, não tinha tanto assim para exportar, né? O Brasil ele começou a ter que produzir os seus próprios bens de consumo. E é a partir disso também que a indústria ela vai se consolidar no Brasil através dessas políticas de Vargas em relação à economia, né? A intervenção na economia, já que antes predominava o modelo liberal. No setor da educação e da saúde, vão ter a criação dos Ministérios da Saúde e da Educação, a criação de um sistema de saúde pública que antes não havia, né? O combate a doenças endêmicas, a criação da Previdência Social, já que antes também não tinha nenhum tipo, né, de segurança, né, de previdência social para os trabalhadores, e a criação de um sistema público de educação. E como a gente falou também, né, a educação primária obrigatória e gratuita, né, garantida. E quando é que vai começar a crise do Estado Novo, né? A crise do Estado Novo ela vai começar a partir da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Por quê? O Brasil ele vai entrar na guerra para combater as ditaduras fascistas na Europa, né? O nazismo e o fascismo. Então, vai ocorrer que as pessoas vão se tocar da grande contradição que está acontecendo. Como que ele põe o exército para lutar contra as ditaduras fascistas, se no Brasil há uma ditadura com características fascistas? Então, acabam ocorrendo movimentos questionando essa posição do Vargas e pedindo, né, para que haja as eleições no ano de 1945. Então, Vargas não era bobo. Ele sabe que se ele continuasse com aquilo, a redemocratização ela era inevitável. Então, uma hora ou outra ele ia ter que ceder, iriam ter que acontecer as eleições, que são marcadas para o final de 1945. E mesmo assim, ele sairia como um cara a favor da democracia, porque o exército estava lutando contra as ditaduras. Logo, aqui no Brasil, ele afrouxando essas rédeas, né, redemocratizando o Brasil de novo, ele sairia ainda com uma imagem boa, né, não com uma imagem de ditador.
Aqui são as imagens do Brasil na guerra, que eles usavam aquele slogan chamado "Agora a cobra vai fumar", em que inclusive tem uma representação, uma imagem de um desenho feito pela Walt Disney da cobra, né? Da cobra vai fumar, do Exército Brasileiro, né? Em homenagem ao Exército Brasileiro, a Disney ela produz essa imagem, né? Que está à direita. Com a redemocratização sendo inevitável, e ele sabe que defendendo isso ele também surgiria como um defensor da democracia, surgem o Partido Trabalhista Brasileiro, que é o PTB, e o Partido Social Democrática, a favor do Vargas, né? Ele vai articular esses partidos, né, a favor dele ali. E vai também surgir uma oposição ali recente, que é a União Democrática Nacional, UDN, e o Partido Comunista Brasileiro também, que vai voltar, né, o PCB. Só que nisso ocorre o quê? O movimento queremista, né? O movimento Nós Queremos Getúlio. Nós queremos o Getúlio é o melhor para nós, né? E parte desse movimento surge da onde? Surge dos comunistas. É bem contraditório essa questão, se nós pararmos para analisar, que Vargas perseguiu os comunistas, né, no Brasil, na ditadura do Estado Novo. E eles surgem dentro do movimento queremista, pedindo, né, a volta de Getúlio Vargas. E o exército e os militares, temendo que Vargas voltasse ao poder pela esquerda dessa vez, eles armam um golpe, né? Então, Góes Monteiro e o Eurico Gaspar Dutra, eles articulam o golpe e eles garantem com que aconteça a realização das eleições. Eles agem em um golpe, temendo que o Getúlio faça um golpe, né? Então é assim que o Estado Novo ele chega ao seu fim, né? Com as eleições de 1945, quando o Vargas, né, deixa a presidência do Brasil, mas esse não é o fim do Getúlio na política brasileira, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e esse é o fim do conteúdo. Até mais outros conteúdos.